agora a gente conversa com a doutora Verusca Guindov, que já está aqui para falar com a gente sobre relacionamento afetivo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Joia, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, gente. Prazer é nosso sempre em poder ajudar as pessoas. Doutora Verusca, são vídeos que a senhora faz, atendimentos em consultório, pessoas que te procuram também pelas redes sociais, eu estou sempre acompanhando, outros programas, e a minha pergunta é: afetividade, relacionamento afetivo, seja amizade ou principalmente relacionamento homem e mulher, rende realmente muitas dúvidas e pode ser causa de patologia? Você sabe que é a maior causa de busca de um consultório psicológico. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o relacionamento afetivo, ou estão carentes porque estão sem um relacionamento afetivo, ou não conseguem lidar com o seu relacionamento afetivo porque tem diferenças muito grandes de idade, por exemplo. Eu encontro muitas situações onde as pessoas, por conta das suas diferenças de idade, não conseguem harmonizar. E por aí vai, né? Então eu diria que não só é a maior busca, como também é a maior causa de depressão. Pessoas que terminam relacionamento afetivo, pessoas que são abandonadas, rejeitadas, pessoas que sofrem com seus relacionamentos de qualquer natureza mesmo, qualquer tipo de queixa, geralmente acaba desaguando aonde, né? No seu processo emocional. Quantas pessoas estão completamente paralisadas, não conseguem trabalhar porque a vida afetiva não está boa, então não consegue se dedicar a outras atividades. Então, eu vejo o final do ano chegando, Jaque, é impressionante. Eu sempre digo isso, o mês de dezembro é o mês que eu mais atendo, porque é um mês onde, de novo, as pessoas precisam se planejar para o mês, né, seguinte, que seria janeiro, início de novo ano, mas como se organizar se a vida afetiva está ruim? Como ser feliz em 2017 se a pessoa está muitas vezes infeliz com o relacionamento com quem está? Então, tudo isso leva a pessoa para um consultório para tentar ajudar e tentar resolver essas questões. Doutora, eu tenho muita facilidade de fazer essa pergunta, porque eu sei que você também é cristã, vai até algumas igrejas, atua, ajuda líderes, e a minha pergunta é: namoro e casamento, a gente pensa de uma maneira diferente? Sim, eu diria que é muito importante você entender que cada coisa tem um predomínio diferente daquele momento. Então, por exemplo, no momento de namoro, qual é o predomínio? Conhecer. Você vai conhecer a pessoa, você vai tentar ver como essa pessoa lida com outras pessoas, como é que ela lida com o mundo social, como é que ela lida com a família dela. Então é um momento de se conhecer. Quando você entende que aquela pessoa que está com você, ela se encaixou de alguma maneira com você, é quem você realmente quer ter do seu lado para o resto da vida, você precisa ter um passo maior, que é o noivado. Algumas coisas mudam nesse processo de noivado. A maturidade do casal muda. A forma como o casal lida com o mundo social muda, o casal começa a treinar um pensamento mútuo, aquele casal começa a tentar pensar, né, como um só e não como dois. Então, existe uma diferença enorme nisso, né? Então, você começa a ajustar e fazer com que aquele casal vá se tornando um. E quando o casamento chega, isso já tem que estar acontecendo. Por isso que eu digo, pessoas que casam rápido demais não vivem essas etapas. E grande parte dos casamentos que tem problemas no início do casamento é justamente porque não vivenciou, não pôde saborear etapa por etapa, não pôde conviver com aquela pessoa pela qual escolheu nessas etapas diferentes. Então, eu fico um pouco preocupada, Jaque. Quando alguém chega pra mim: ai, Verusca, conheci, eu tô amando, um mês, quero casar. Eu: calma, vamos pensar com calma. Ah, não, mas a gente já tem certeza do que a gente sente, a gente já tem certeza do que a gente quer. E olha, eu conheço casais que com 3 meses se casaram e depois a pessoa falar pra mim assim: ó, ele não era nada do que eu achava. Sim. Com 3 meses é difícil você já saber tudo que a pessoa é. Não tem mesmo, como, né? Às vezes você vive a vida inteira do lado de uma pessoa, ainda conhece coisas novas, descobre coisas novas. Então é muito importante que as pessoas saibam acompanhar esses passos. O problema é que as pessoas não querem isso. As pessoas querem tudo com pressa. Ah, eu já encontrei, eu já quero casar, já quero montar minha casa, eu já tenho a casa pronta, e é um desespero. Ou então vivencia a festa do casamento, como se a festa, sonho, né? como se a festa fosse todo o processo, e a festa é apenas, né, uma festividade inicial do processo. Então, o que as pessoas precisam entender é que se você quer ser feliz afetivamente, você tem que valorizar cada etapa. Não tem jeito, não dá para pular etapas. E eu já vi também muito outro extremo, acho que a gente até falou sobre isso, doutora. Sim. Aquelas pessoas que namoram 10 anos, eu conversava com alguém esse fim de semana que me falou sobre uma pessoa da próxima, falou: ah, se casou porque já namorou 10 anos e se sentiu na obrigação de casar. Outro problema também, não, doutora? Outro problema, Jaque. Qualquer extremidade é complicada, né? É complexa demais. Mas uma coisa que é interessante a gente saber:
cada etapa tem que ser vivida, independente se você viveu 10 anos da vida, né, do lado de uma pessoa, ou se você viveu um mês. Se essa pessoa viveu 10 anos e ela não conviveu, não prestou atenção, não acompanhou as etapas, então pera lá, né? O que aconteceu nesse relacionamento? Pode dar problema no casamento do mesmo jeito. É claro que a gente vê que às vezes por uma condição financeira, às vezes não se casa, namora 7, 8, 10 anos, é até compreensível isso, claro, né? Mas namorar muito cedo. O que eu vejo muito, Jaque, pessoas que no primeiro ano já sabe que não vai dar certo com a outra, já sabe que não vai dar certo um casamento ali, que esse período de maturidade não aconteceu, que as diferenças não permitem uma harmonia, mas insiste por medo de ficar sozinho, por medo de não conseguir uma outra pessoa para ser feliz, então acaba engolindo todos os sapos do mundo. Aí quando chega a data do casamento, adivinha o que acontece? O processo de saturação é tão grande, Jaque, mas é tão grande que não consegue olhar na cara um do outro. Então você vê namoros aí de 10, 12, 15 anos, ficou alguns meses casados. Exatamente por isso. Mas por que não percebeu a saturação antes? Ah, porque tinha família, porque tinha, né? As pessoas já sabiam que a gente estava junto e eu não quero ficar sozinho. É um comodismo até, né? Sim, dos dois lados. Que é um problema, né? Doutora, e aí dentro dessa questão, uma coisa que eu ouço falar muito dos relacionamentos também é, mas sabe o que é? É que por exemplo, né, ela é louca por ele, mas ele não gosta muito dela, é nítido, ou o contrário. Aí eu fico me perguntando, não tá estranho também isso? Sim, a gente precisa entender o que é esse gostar, porque às vezes é uma dificuldade de expressar. Então, a forma de um expressar é muito diferente da forma do outro expressar. Não é porque se expressa, né, de uma forma diferente, não quer dizer que ama menos, né? Não quer dizer que ama menos. Agora, infelizmente, tem gente que está com outro para passar o tempo. Então, é legal, é amiga, é amigo, vou passar o tempo até onde dá. Tem gente que faz isso, o que eu acho muito ruim, porque você acaba machucando demais outra pessoa. E a outra pessoa, porque gosta, se sujeita a tudo. Então, olha, gente, para você realmente ter um casamento adequado, você tem que gostar muito. Você tem que construir uma relação de amor, porque se isso não for construído no namoro e no noivado, não vai ser depois. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui complicada, mas eu vou fazer porque eu sei que infelizmente acontece sim. A moça, eu vou dar o exemplo da moça, mas podia ser do rapaz, só que eu conheço mais exemplos de moça. Conhece o príncipe encantado, se encanta, começa a namorar e depois de um tempo ela descobre que o cara é casado. Aí o que ele vai falar? Que o casamento dele tá péssimo. Eu posso aqui contar a história porque ela sempre se repete, tá? Que o casamento tá péssimo, que ele vai se separar da esposa e aí, a mulher tá ali em banho-maria há anos e anos. Doutor, isso não deve ser também muito distante do consultório não, né? Não, Jaque. Tem muita gente namorando sapo achando que é príncipe. Então as pessoas precisam estar um pouquinho mais atentas aos movimentos do outro. Como é que o outro faz, como é que o outro, né, acompanha o dia a dia, como é que o outro se comporta. Existem sinais, Jaque. Você percebe pelos sinais quando uma pessoa é casada, só que às vezes aquela paixão é tão grande que a pessoa cega, ela não consegue enxergar. Então ela está olhando, ela vê realmente um príncipe. Isso. Geralmente quem está de fora fala, mas isso está estranho, por que ele não aparece em data tal, por que ele nunca está nas Principalmente datas comemorativas, não tem como, né? Agora é engraçado porque toda mulher casada, um homem casado, usam a mesma desculpa, que o casamento está ruim, que está para se separar, mas às vezes está até com outro filho para chegar, com um monte de coisas, né, acontecendo, às vezes conquistaram novos bens, mas a pessoa não quer enxergar. Eu não vi, já que até hoje, nesse tempo todo de profissão que eu tenho, uma pessoa que tentou se envolver com alguém casado que não tenha quebrado a cara. Eu posso falar isso porque eu já tenho 17 anos de profissão, não são 2 dias de psicologia. E é interessante quem tá como falando as aqui pessoas... não é só a pessoa cristã, é a psicóloga, é a profissional, né? Sim, e é interessante, eu vejo isso clinicamente sempre. As pessoas, não, mas disse que, não, mas falou que vai. Não, sempre tem uma desculpa, né? A pessoa tenta se enganar por conta da carência, ela tenta acreditar no Papai Noel, que não existe, né? Então... Eu acompanhava uma moça que eu falava, gente, e eu falava mesmo, né? A gente é cristã, a gente não aguenta, né? Sim. Imagina a psicóloga cristã também, como deve ser.
Mas aí eu lembro que ela falava assim, não, sabe o que ele disse? É que agora é a festa de 15 anos da filha, não dá pra contar. Aí a filha fazia 15 anos, agora, você não vai acreditar, agora eles acabaram de pagar uma viagem, então vão ter que viajar. A pessoa fica vendo o outro ser feliz com a outra e sempre quebra a cara. Então, doutora, a dica, pra quem começou um relacionamento e descobriu que tá no relacionamento com alguém casado, é sair fora, não é? Com certeza, Jaque. Como eu disse, eu não vi uma pessoa, homem ou mulher, se dar bem numa situação como essa. Não tem como, porque você não tem como ser feliz destruindo um lar, não tem sentido. E principalmente, você já entrar numa situação que já está acontecendo, não tem sentido. O que a gente pode entender é que o ser humano precisa, Jaque, até uma medida de sobrevivência, desenvolver uma capacidade de percepção. Isso é essencial. Eu acho até que deveria ser uma matéria na escola, como perceber as pessoas, porque isso evitaria tantas coisas, as pessoas não se magoariam tanto ou não se machucariam tanto. Só aconteceria aquilo que seria inevitável, não aquelas coisas que são possíveis de se evitar e muitas vezes não se evita. Doutora, e aí eu fico me perguntando o quanto essa pessoa, não só a pessoa que se sujeita a uma relação que ela descobre que a outra pessoa já está em outra, seja um namoro, um casamento, o que for, ou mesmo aquela pessoa que está dentro de uma relação e é maltratada, não tem o parceiro presente, o quanto essa pessoa se sujeita a isso. Isso é uma coisa que eu particularmente não entendo, e talvez tenha a ver com a minha criação ou com a minha personalidade, mas eu vi mulheres se sujeitando a coisas que eu não consigo imaginar. Eu vi mulheres passarem anos falando, não, mas ele vai voltar pra mim, ele vai ser meu, o cara tá em outra, ou o cara falando, eu vou casar com essa mulher, ela vai ser minha, e a mulher às vezes já nem lembra que ele existe, enfim. Por que às vezes a pessoa aceita se humilhar tanto, doutora? Jaque, você sabe que quando a gente tem um processo de depressão, um processo de carência, um processo de tristeza muito grande, enfim, quando a gente tem algumas alterações nas emoções, nós acabamos de alguma maneira criando um bloqueio na nossa área racional. Então essas pessoas, elas não têm essa capacidade de racionalizar, porque o lado emocional, de alguma maneira, trouxe um prejuízo. É como se o nosso lado cognitivo todo fosse bloqueado. Então aquela pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem uma certa sabedoria, mas por conta da carência ou da depressão ou de algum fator emocional que esteja acontecendo, essa pessoa fica bloqueada. Todo mundo enxerga, todo mundo mostra, mas a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue. Parece que a cognição dela não consegue ter a leitura necessária para conseguir sair da situação. Como é que é o trabalho psicológico nesse caso, doutor? Você começa a trabalhar o desbloqueio dessa área cognitiva. E é por isso a importância de um profissional muito habilitado para conseguir lidar com isso. Porque, quem ama e está vindo de fora, vai falar e essa pessoa às vezes pode até ficar com raiva de você. O profissional sabe a maneira certa de lidar, por isso que o encaminhamento é o ideal, né? As ferramentas, né? Nós temos ferramentas emocionais, os caminhos para conseguir acessar esse lado racional e fazer com que aquela pessoa, seja ela quem for, enxergue exatamente o que está acontecendo. Porque você como psicóloga, muitas vezes você já percebeu, como uma mãe, como uma amiga, como alguém que ama, já percebeu. Mas o psicólogo, se fizer o que todo mundo faz, vai ter o mesmo resultado. É um outro trabalho, uma outra mecânica, né? As pessoas que estão ali, elas também estão no âmbito emocional. Elas também estão sentindo a situação. Então, muitas vezes, o calor das emoções interfere. Um profissional, ele vai acessar seu lado racional e tudo vai ficar muito mais fácil de se trabalhar. É doloroso, não tem como dizer que não seja o contrário, né? Mas é através dessa descoberta que você vai se libertar de todas as coisas. E é uma descoberta mesmo. Doutora, quais são as principais patologias que podem ser desenvolvidas se a pessoa está num relacionamento afetivo e está infeliz? Geralmente, depressão e síndrome do pânico. Uau! Tem outras também, né, que a gente sabe que acabam desenvolvendo, mas se eu fosse escolher as principais, depressão e síndrome do pânico, principalmente síndrome do pânico quando tem histórico de traição. A pessoa, ela acaba engolindo aquilo tudo, ela acaba não conseguindo lidar com aquilo tudo, digerir aquilo tudo, passa o tempo, às vezes, sei lá, 4, 5 anos, 6 anos, e do nada, dentro de um supermercado, a pessoa sente falta de ar.
e não consegue entender que foi um sentimento que ela abafou, foi uma expressão de decepção que ela abafou. Então, só um profissional para conseguir mostrar, opa, mas será que isso daqui não tem nada a ver com isso? E a descoberta e o fato de trabalhar com essa emoção é que traz, faz com que a pessoa volte aí a perceber e mudar a história, porque precisa mudar a história. Doutora, eu vou deixar algumas perguntas para o próximo bloco. Eu quero voltar a falar sobre traição e como lidar dentro de um namoro, dentro de um casamento, às vezes ali com filhos, perdoar, não perdoar, até que ponto podemos ir. Eu acho sensacional que, apesar de Deus abominar o divórcio, tanto Moisés, depois Jesus, ele fala por conta da dureza do coração, ou seja, por conhecer a nossa dificuldade de lidar com isso, existe até uma permissão para que haja separação no caso específico de traição. Então eu acho que até com essa explicação bíblica a gente já vê que é difícil mesmo, né? Passar por essa situação. E outra pergunta que eu deixo para o próximo bloco é intervenção familiar. Até de quem ama, às vezes, aquele que ama muito, ou a sogra, o sogro, os cunhados, a família. Essa intervenção pode ser positiva ou geralmente é negativa? Você conta já já, tá? Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta e continuo conversando com a doutora Verusca Guendove, que hoje esclarece as nossas dúvidas sobre relacionamento afetivo. Eu já volto, não sai daí. Conversando com a doutora Verusca Guendove, que conversa conosco sobre relacionamento afetivo. Eu já volto com uma ligação então, doutora. Sim. Alô, Sandra, boa tarde. Boa tarde. Você fala de Mato Grosso, é isso? Em Castanheira? Obrigada pela participação, um abraço a todos aí, pode falar. Então, eu gostaria de saber, um conselho. Por causa, assim, eu me separei, tive uma depressão, ainda sou depressiva e acho assim, arrumei uma outra pessoa, entrei num outro relacionamento. Só que eu não me sinto feliz com a pessoa e não sei como sair. Tá bom, eu vou pedir para a doutora te orientar, tá? Obrigada pela sua participação, um beijo. Depressiva, depois você sentiu e percebe que é depressiva depois da separação, entrou num novo relacionamento e não está feliz, o que fazer? É interessante essa colocação, é muito importante essa pessoa ter trazido essa pergunta. Porque deve se repetir essa porque história, é o que se repete, né? Começar uma história sem terminar uma outra. A nossa mente, ela precisa ter início, meio e fim para os processos, né? A gente precisa disso. Então, o que deve estar acontecendo com ela? Ela teve uma decepção provavelmente muito grande, teve que partir para uma separação, não teve tempo de elaborar isso, o processo de separação já que é muito difícil, e quanto mais detalhes, mais complicado é o processo. Então, se tem filhos, se tem bens, é tudo muito difícil, né? Porque você tem que quebrar muitas coisas, né? São muitos elos, muitos vínculos, uma mudança totalmente de rotina. Então, tudo isso, por si só, já causa um desgaste mental. Então, esse desgaste, muitas vezes, leva à depressão, que é um gasto no processamento, né, químico. A gente tem processamento de algumas químicas, a serotonina é uma delas, e por conta de você ter um gasto mental muito forte, você pode ter um gasto maior dessa substância, entre outras. Então, provavelmente ela teve esse processo todo, esse desgaste aconteceu e ela já iniciou um relacionamento sem cuidar dessa parte. O que acaba acontecendo naturalmente, não foi por mal, mas ela tentou. E quando ela diz eu não estou feliz, a sensação que eu tenho é que a felicidade ela não aconteceu por uma questão orgânica. Não necessariamente relação, né? Com a relação. Então, uma coisa que eu digo pra você, é muito importante você cuidar disso, para que você possa sentir de verdade o sentimento que está acontecendo ali. É difícil de você saber como você se encontra nesse casamento ou nesse relacionamento hoje, justamente porque emocionalmente e quimicamente talvez as coisas ainda não estão no devido lugar. Então, vale a pena fazer uma avaliação para ver como está e resolver isso. Ser sincera com o namorado atual é importante? Sim, é importante. Explica pra ele, olha, eu não estou bem resolvida ainda com algumas coisas, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com os meus processos, eu preciso fechar algumas janelas para poder abrir outras janelas, preciso conseguir resolver algumas coisas comigo. É muito importante esse momento de honestidade para que a pessoa entenda, porque senão a pessoa que está junto, ela não entende os momentos de tristeza se ela está fazendo de tudo, ela não entende porque que
que tem proporcionado tantos momentos, mas a pessoa não acha graça. Então, tudo isso pode ser resultado, sim, de uma depressão. E para isso, precisa resolver a causa raiz. Precisa buscar primeiro uma avaliação, encontrar a causa raiz e tentar trabalhar o problema. Se você talvez esteja até aí na dúvida se deve ou não terminar, pode procurar um psicólogo primeiro. Começa por aí, de repente, sim, né? Porque se o problema não for o relacionamento, não vai adiantar terminar. O que precisa ser resolvido agora é como você está. Qual é o sentimento que você sente, qual é a realidade emocional que você tem e se isso é compatível com o seu momento ou se é compatível com o relacionamento. Pelo histórico, Jaque, com certeza isso é resquício do casamento anterior. Ela até narra de uma maneira que dá essa impressão mesmo, sim, né? Sim. Então procura uma ajuda, tá bom? Lógico, a doutora te deu esse conselho, mas você pode procurar uma ajuda. Daqui a pouco eu vou passar também o canal no YouTube, que eu sei que ajuda muita gente também, sim, né? O meu WhatsApp também, se quiser mandar pergunta pra mim, pode mandar, eu tento ajudar de alguma maneira. É muito bom ver as pessoas podendo se resolverem, né? Tentando encontrar soluções. O final de ano está aí chegando. A gente poder começar um novo ano com algumas coisas resolvidas é muito positivo. Doutora, então essa frase de que um amor ruim se cura com outro amor é conversa? Conversa, Jaque. É muito importante a gente se resolver primeiro. Senão a gente não vai conseguir... Acumula só, né? Sim, você vai acumulando situações. Infelizmente, ninguém sai de um relacionamento afetivo feliz. Você sai traumatizado. Mesmo que seja você quem tenha terminado, você está sempre triste quando você termina uma relação. As pessoas se sentem aliviadas, né? Eu estou aliviada, porque eu tinha um peso, a pessoa representava um peso na minha vida, tem muito disso, né? Mas resolver as coisas que ficaram em aberto, os sentimentos que ficaram mal resolvidos, é a melhor opção para que você realmente possa encarar um relacionamento novo de uma forma muito melhor. A qualidade de vida emocional muda quando você está muito bem, né? Agora, doutora, eu deixei uma palavrinha para te tratar nesse bloco, que é uma palavrinha que dá um problemão, que é a tal da traição. Doutora, traição, como lidar com ela e... ela geralmente é recorrente? Por que eu te pergunto isso? Uma pessoa que foi traída no namoro, pode aproveitar a oportunidade para sair fora? Olha, se você já sofre uma traição no namoro, eu não aconselho continuar nesse relacionamento. Porque a pessoa ali, no início de relacionamento, onde o amor está acontecendo, a paixão está acontecendo, e a pessoa já trai, então já está dando indícios de que depois disso vai ser muito mais complicado, né? Agora, o que a gente tem que avaliar é toda a situação. As pessoas, como eu disse, não terminou um namoro que teve traição, por quê? O que fez não terminar? Eu não quero terminar sozinho, eu não quero ter que mudar tudo, tá cômodo assim. Então, não é o sentimento que está sendo o grande ponto aí da questão, né? O sentimento, ele precisa estar no ponto central da questão. Agora, para quem já está casado, nós temos outros valores que precisam ser avaliados. Tem uma família constituída, você tem filhos, e o desastre de uma separação vai atingir todo mundo. Então, tudo tem que ser avaliado. E outra coisa, né? Não justificando, mas muitas vezes numa traição só se coloca a culpa no outro. Será que não existe alguma, não estou falando culpa, mas responsabilidade de quem foi traído também? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, tem várias coisas, né? Eu não posso culpar uma pessoa que às vezes é vítima, mas também a gente tem que avaliar toda a situação. O que é exatamente essa traição? O que está acontecendo exatamente? Qual é o caráter dessa pessoa? Tem que tudo ser avaliado, Jaque. Agora, o que me preocupa muito é que cada processo de separação envolve muitas coisas. As questões dos filhos, as questões das famílias dos dois lados, vocês têm vínculos, né, construídos, então tudo isso tem que ser avaliado. Agora, o que não pode? As traições continuarem acontecendo como se fosse alguma coisa comum. Como se fosse normal, né? Então, é muito importante avaliar todas as coisas. Quanto foi de dor que essa traição causou? Como é que você pode trabalhar isso? Como é que o outro está disposto a trabalhar isso? Como é que a família enxerga tudo isso? Tudo isso tem que ser colocado numa mesa em preto e branco e realmente ser decidido. E, se necessário, procurar uma ajuda profissional, né, doutora? Eu vou, inclusive, atender a ligação agora da Andréia, que é do Paraná. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todos do Paraná que estão falando conosco. Pode fazer sua pergunta. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a psicóloga. Olha, aconteceu meu casamento, 30 anos de casada e faz uns 7 anos meu marido me traiu. E agora faz um ano para cá, minha filha mais velha acabou se separando. Aí voltou tudo, aquela dor que eu tinha, voltou. Parece que está acontecendo comigo hoje. E eu, assim, não estou sentindo, assim, mais nada por ele. O que eu devo de fazer?
Obrigada pela sua participação, abraço. Nossa, muito importante a pergunta da Andréia, um abraço, Andréia. Olha só, você já vem de um processo que, por N situações ali, ela continuou o casamento, ela viu que era o mais importante continuar, porém, isso não foi resolvido. Quando a gente tem um processo de traição, a gente tem que resolver a raiz do problema para que a gente possa continuar caminhando. Porque não é só achar que vai perdoar e vai conseguir conviver, né? Para a gente poder conseguir conquistar esse perdão, tem muitas outras coisas que a gente precisa trabalhar. Então, o que aconteceu? Passou por cima, deixou de lado e continuou caminhando. Só que quando a filha se separou, veio tudo à tona duplamente. A dor da filha se tornou a dor ao quadrado dessa mãe. Então, é muito importante que você busque uma ajuda de um profissional. Por quê? Porque você tem situações acumuladas. É importante você conseguir vivenciar isso, conseguir externalizar isso. Esse sentimento que você tem hoje é um sentimento que era para ter acontecido naquela época, 7 anos atrás, pelo que eu entendi, né? Há 7 anos. Mas como foi reprimido e você continuou a caminhar e não foi resolvido aquilo, não foi trabalhado aquele sentimento, ele está vindo com 7 anos de delay. Quer dizer, ela pensa que passou, não passou, estava lá guardadinho. Estava lá guardadinho. Então veio com 7 anos de delay somado ao sofrimento da filha. Então seria muito importante que ela trabalhasse esses sentimentos. Até que você, trabalhando isso, possa também dar suporte para essa filha, porque ela vai precisar. Essa filha também deve estar passando por um momento bem difícil. É muito difícil quando você percebe que o seu chão cai, que é o que acontece com quem descobre uma traição. Você tinha um processo na sua mente de um casamento blindado e perfeito e de repente você descobre que não é bem assim. Então é muito difícil de lidar. Então é muito importante buscar a ajuda de alguém, algum profissional que tenha treino, né? Principalmente muito treino nessa área, para que você consiga trabalhar com todos esses sentimentos e consiga acertar o caminho. Eu tenho que encerrar já. A minha pergunta final, eu ia falar sobre família, não vai dar. Eu queria que em um minutinho a senhora explicasse, tem como acertar a vida afetiva agora aqui, a gente está no fim do ano, para começar diferente ano que vem? Olha só, para você que está assistindo nosso programa aqui com a Jaque, de repente, meu Deus, está chegando dezembro, logo, logo o ano está acabando. Faz a seguinte pergunta para você mesmo, você está feliz com o seu relacionamento? Eu acho que a gente tem que se perguntar, porque claro que tem problemas, tem conflitos, mas a gente tem que saber avaliar o que é ou não a felicidade num relacionamento afetivo, seja namoro, noivado, casamento, enfim. Né? Se a resposta for não, eu não me sinto feliz, então a gente tem que buscar a causa, para que essa causa seja trabalhada ainda esse ano. Para que no ano que vem você possa conseguir começar um ano sem esse problema na sua frente. Não acumula isso, Pois é, porque as emoções vão ficando muito afloradas no final do ano, já que você já ir para o final de ano com problemas afetivos não é muito bom. Então que você possa buscar a solução disso enquanto há tempo. Se der tempo da doutora Verusca voltar ainda esse ano, eu queria até entender por que esse movimento de tanta gente se sentir tão triste no Natal. Será que não tem a ver com tantos problemas afetivos não resolvidos? Já que quando começa a tocar as musiquinhas de Natal nas lojas, o pessoal já começa a procurar atendimento, porque começa a lidar com tudo aquilo que não foi resolvido durante o ano. Oi, pois não, diretor, é para encerrar? Ó, quem quiser entrar em contato com a doutora, assim, ó, ei, doutora Verusca Gendov, dá para continuar batendo papo com ela. No YouTube você pode continuar acompanhando, que tem vários vídeos, youtube.com/doutora Verusca. Se você colocar lá na pesquisa do YouTube, doutora Verusca já encontra, né? E o WhatsApp, 0 operadora 11 98249 0073. Doutora Verusca, obrigada, não só por vir no nosso programa, mas por ajudar tanta gente, viu? Eu que agradeço. E quem quiser mandar perguntas, pode mandar, só tem paciência, às vezes eu demoro um dia ou dois, mas eu respondo todo mundo com o maior prazer. Prazer te receber, que sempre eu que agradeço. Ótima tarde, já. Eu vou então, infelizmente, encerrar o nosso programa, mas a doutora Verusca continua na programação daqui a pouquinho, tá, gente? Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu te encontro aqui amanhã. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau.